Leituras do livro da Bíblia. Dando seguimento às leituras do livro da Bíblia, no livro de Eclesiásticos, nos capítulos 28, capítulo 29, capítulo 30 e capítulo 31. Escutemos-nos e lemos juntos neste exato momento. Eclesiástico 28. Aquele que quer vingar sofrerá a vingança do Senhor, que guardará cuidadosamente os seus pecados. Perdoa ao teu próximo o mal que te fez, e teus pecados serão perdoados quando o pedires. Um homem guarda rancor contra outro homem, e pede a Deus a sua cura. Não tem misericórdia para com o seu semelhante, e roga o perdão dos seus pecados. Ele, que é apenas carne, guarda rancor, e pede a Deus que lhe seja propício. Quem, então, lhe conseguirá o perdão de seus pecados? Lembra-te do teu fim, e põe termo às tuas inimizades. Pois a decadência e a morte são uma ameaça, para aqueles que transgridem os mandamentos. Lembra-te do temor a Deus, e não fiques irado contra o próximo. Lembra-te da aliança com o Altíssimo, e passa por cima do erro que o teu próximo cometeu inadvertidamente. Evita a desavença e diminuirás os pecados. O homem irascível provoca as querelas. O fogo queima na proporção da lenha que há na floresta. Uma querela precipitada acende o fogo. Sopra sobre uma centelha e ela se abrasará. Maldito o delator e o homem que diz branco e preto, pois semeiam a discórdia entre muita gente que vive em paz. A língua de um terceiro abalou muitos deles, e os afugentou de uma nação a outra. Ela destruiu as cidades fortes dos ricos, e arrasou as casas dos poderosos. Desbaratou os exércitos dos povos, e dispersou nações valentes. A língua de um terceiro fez repudiar mulheres de escol, e privou-as do fruto de seu labor. Aquele que o ouve não terá paz, não terá amigo em quem tenha confiança. A chicotada produz um ferimento, porém uma língua má quebra os ossos. Muitos homens morreram pelo fio da espada, mas não tantos quanto os que pereceram por sua própria língua. Feliz aquele que está ao abrigo da língua perversa, que não passou pela cólera dela, que não atraiu sobre si o seu jugo, e que não foi atado pelas suas correntes. Pois o jugo dela é um jugo de ferro, e suas correntes, correntes de bronze. A morte que ela dá é morte desastrada, e a moradia dos mortos é-lhe preferível. Ela durará, mas não sempre. Aqueles que abandonam Deus lhe serão entregues, ela os consumirá sem se apagar. Protege teus ouvidos com uma sebe de espinhos. Derrete teu ouro e tua prata. Tem cuidado para não pecar pela língua, para não caíres na presença dos inimigos que te espreitam, e para que não venha o teu pecado a ser incurável e mortal. Eclesiástico 29. Aquele que tem compaixão empresta com juros ao seu próximo. Empresta a teu próximo quando ele estiver necessitado, e de teu lado, paga-lhe o que lhe deves, no tempo marcado. Cumpre tua palavra e procede lealmente com ele, e acharás em toda ocasião o que te é necessário. Muitos consideraram como um achado o que pediam emprestado, e causaram desgosto àqueles que os ajudaram. Até que se tenha recebido, beija-se a mão de quem empresta. Mas, chegando o tempo de restituir, pedem-se prazos. Se o que pede emprestado pode restituir, nega-se a princípio, restitui em seguida só a metade da quantia, e a considera como um lucro. Se não tem meios para pagar, priva o que emprestou do seu dinheiro, e dele se faz gratuitamente um inimigo. Ele o paga com ofensas e maldições, e paga com o mal o bem que recebeu. Muitos não emprestam, não por maldade, mas por medo de serem injustamente iludidos. Todavia, se indulgente para com o miserável, e não o faças esmorecer depois da esmola. Por causa do mandamento, socorre o pobre.
Perde o teu dinheiro em favor de teu irmão e de teu amigo. Gasta o teu tesouro segundo o preceito do Altíssimo, e isso te aproveitará mais do que o ouro. Encerra a esmola no coração do pobre, e ela rogará por ti a fim de te preservar de todo o mal. 18 Para combater o teu inimigo, ela será uma arma mais poderosa do que o escudo e a lança de um homem valente. O homem de bem responsabiliza-se pelo próximo. Não esqueças o benefício daquele que se responsabiliza por ti, pois ele arriscou a vida para te amparar. O pecador e o impudico fogem de seu fiador. O pecador atribui a si mesmo o benefício de quem por ele se responsabiliza, e com coração ingrato abandona o seu libertador. Um homem se responsabiliza pelo seu próximo, e este, perdendo a vergonha, o abandonara. Um mau penhor perdeu muitas pessoas que prosperavam, e as agitou como as ondas do mar. Por uma reviravolta das coisas, ele exilou muitos poderosos, que se tornaram peregrinos em terra estrangeira. O pecador que transgride o mandamento do Senhor, comprometer-se-á a responder inoportunamente por outro. Ajuda o próximo conforme as tuas posses, e acautela-te para que não caias tu também. O principal para a vida do homem é a água, o pão, o vestuário e uma casa para ocultar a sua nudez. Mais vale o que um pobre come sob um vigamento, do que um magnífico banquete em casa alheia para quem não tem domicílio. Contenta-te com o pouco ou muito que tiveres e evitarás a censura de seres um estranho. É uma vida miserável a daquele que vai de casa em casa. Recebe-se com hospitalidade, dá-se de comer e de beber a ingratos. Vamos, intruso, prepara a mesa, e o que tens, dá-o de comer aos outros. Retira-te, por causa da homenagem que devo prestar aos meus amigos, preciso de minha casa para nela receber meu irmão. Eis coisas penosas para um homem sensato, ouvir censuras pela hospitalidade e pelo empréstimo que se fez. Eclesiástico 30. Aquele que ama seu filho, castiga-o com frequência, para que se alegre com isso mais tarde, e não tenha de bater a porta dos vizinhos. Aquele que dá ensinamentos a seu filho será louvado por causa dele, e nele mesmo se gloriará entre seus amigos. Aquele que educa o filho torna o seu inimigo invejoso, e entre seus amigos será honrado por causa dele. O pai morre, e é como se não morresse, pois deixa depois de si um seu semelhante. Durante sua vida viu seu filho e nele se alegrou. Pois deixou em sua casa um defensor contra os inimigos, alguém que manifestara gratidão aos seus amigos. Aquele que estraga seus filhos com mimos terá que lhes pensar as feridas. Um cavalo indômito torna-se intratável. Adula o teu filho e ele te causará medo. Não te ponhas a rir com ele, para que não venhas a sofrer com isso, e não acabes rangendo os dentes. Não lhe des toda a liberdade na juventude, não feches os olhos às suas extravagâncias. Obriga-o a curvar a cabeça enquanto jovem, castiga-o com varas enquanto ainda é menino, para que não suceda endurecer-se e não queira mais acreditar em ti, e venha a ser um sofrimento para a tua alma. Educa o teu filho, esforça-te por instruí-lo, para que te não desonre com sua vida vergonhosa. Mais vale um pobre sadio e vigoroso, que um rico enfraquecido e atacado de doenças. A saúde da alma na santidade e na justiça vale mais que o ouro e a prata, um corpo robusto vale mais que imensas riquezas. Não há maior riqueza que a saúde do corpo. Mais vale a morte que uma vida na aflição. Bens escondidos em uma boca fechada são como preparativos de um festim colocado sobre um túmulo. De que serve ao ídolo a oferenda que lhe fazem? Não pode nem comê-la nem lhe respirar o aroma. Assim é aquele que o Senhor repele, e que carrega o castigo de seu pecado. Seus olhos vislumbram o alimento, e ele suspira,
assim como suspira o eunuco ao abraçar uma virgem. Não entregues tua alma à tristeza, não atormentes a ti mesmo em teus pensamentos. A alegria do coração é a vida do homem, e um inesgotável tesouro de santidade. A alegria do homem torna mais longa a sua vida. Tem compaixão de tua alma, torna-te agradável a Deus, e sê firme. Pois a tristeza matou a muitos, e não há nela utilidade alguma. A inveja e a ira abreviam os dias, e a inquietação acarreta a velhice antes do tempo. Um coração bondoso e nobre banqueteia-se continuamente, pois seus banquetes são preparados com solicitude. Eclesiástico 31. As vigílias para enriquecer ressecam a carne, as preocupações que elas trazem tiram o sono. A inquietação pelo porvir perturba o sentido, uma doença grave torna a alma moderada. O rico trabalha para juntar riquezas. O pobre trabalha por não possuir com que viver, e, ao término da vida, tudo lhe falta. Aquele que ama o ouro não estará isento de pecado. O ouro abateu a muitos, e seus encantos os perderam. O ouro é um obstáculo para aqueles que se lhe oferecem em sacrifício. Bem-aventurado o rico que foi achado sem mácula, que não correu atrás do ouro, que não colocou sua esperança no dinheiro e nos tesouros. Quem é esse homem para que o felicitemos? Ele fez prodígios durante sua vida. Aquele que foi tentado pelo ouro e foi encontrado perfeito, está reservada uma glória eterna, ele podia transgredir a lei e não a violou. Por isso seus bens serão fortalecidos no Senhor, e toda a Assembleia dos Santos louvará suas esmolas. Se estiveres sentado a uma mesa bem abastecida, não comeces abrindo a boca. Não digas, que abundância de iguarias há sobre ela. Lembra-te de que um olhar maldoso é coisa funesta. Que coisa há pior que o olho? É por isso que há de se desfazer em lágrimas. Quando ele olhar, não sejas o primeiro a estender a mão, para que não cores, envergonhado pela tua cobiça. Não comas demasiadamente num banquete. Julga os desejos de teu próximo segundo os teus. Serve-te como um homem sóbrio do que te é apresentado, para que não te tornes odioso, comendo muito. Acaba de comer em primeiro lugar, por decoro, e evita todo o excesso, para que não desgostes a ninguém. Se tiveres tomado assento em meio de uma sociedade numerosa, não sejas o primeiro a estender a mão para o prato, nem sejas o primeiro a pedir de beber. Não é um pouco de vinho suficiente para um homem bem educado? Assim não terás sono pesado, e não sentirás dor. A insônia, o mal-estar e as cólicas são o tributo do intemperante. Para um homem sóbrio, um sono salutar. Se tiveres sido obrigado a comer demais, levanta-te e vomita. Ouve-me, meu filho, não me desprezes. Reconhecerás no fim a veracidade de minhas palavras. Em todas as tuas ações, sê diligente, e nenhuma doença te acometerá. Muitos lábios abençoaram aquele que dá refeições com liberalidade. Toda a cidade resmunga contra aquele que dá de comer com mesquinhez e o testemunho prestado à avareza dele é exato. Não incites a beber aquele que ama o vinho, pois o vinho perdeu a muitos. O fogo põe à prova a dureza do ferro, assim o vinho, bebido em excesso, revela o coração dos orgulhosos. O vinho bebido sobriamente é como uma vida para os homens, se o beberes moderadamente, serás sóbrio. Que é a vida do homem a quem falta o vinho? Que coisa tira a vida? A morte. No princípio o vinho foi criado para a alegria, não para a embriaguez. O vinho, bebido moderadamente, é a alegria da alma e do coração. A sobriedade no beber é a saúde da alma e do corpo. O excesso na bebida causa irritação, cólera e numerosas catástrofes.
O vinho, bebido em demasia, é a aflição da alma. A embriaguez inspira a ousadia e faz pecar o insensato. Não repreendas o próximo durante uma refeição regada a vinho. Não lhe faças censuras, não o atormentes, reclamando o que te é devido. Amanhã, dando continuidade às leituras do livro da Bíblia, no livro de Eclesiástico, no capítulo 32, capítulo 33, capítulo 34 e capítulo 35. Paz e bênçãos a todos.